Vamos pro nosso top 5? Não precisa ser top 5, pode ser top Bora. 3. Ansioso parece também. Inclusive, eu sempre falo isso porque foi legal. O Léo Lepre inaugurou, ele falou, tem um aqui que é só uma pessoa. Foi o Léo Lepre, porque ele falou assim, eu perguntei quem que ele gostaria de entrevistar, ele falou, tipo, só uma. Só Quem que era? Era o Maradona. Ah, é verdade. Ele Ele é muito fã do futebol argentino. Ele é. E aí ele falou do Maradona, então tá liberado também. Se tiver só uma pessoa pode ser, se tiver 3 pode ser. Então bora, vamos nessa. Top 5 jogadores que você mais gostou de ver jogar. Não precisa ser os melhores, são os que você mais gostou de ver jogar. Eu até fiz uma colinha nesse. Boa. Cara, esse aqui, ó. Os caras vão me xingar, mas tô nem aí. É que eu vi jogar. Eu gostei de ver jogar. Primeiro, Ronaldo Fenômeno. Segundo, Rogério Ceni. Eu gostava de ver o Rogério Ceni jogar. Rogério é demais. É muito maluco. Pô, é muito maluco você parar pra pensar que tem um cara, um goleiro, que fez muito mais gol que muito atacante no futebol brasileiro. Pô, o Rogério tem mais de 120 gols. 131. 131 gols. Você para pra pensar na seleção brasileira, Vini Júnior, Rafinha e Estevão, que são os 3 atacantes titulares hoje, não tem 60 gols. Isso na seleção, tá? Claro. Nos clubes a gente deve ter um mais. Mas, cara, é muito maluco você parar pra pensar que tem um goleiro como o Rogério Ceni que tinha essa qualidade absurda com a bola parada e dentro do gol também. Eu acho isso muito louco. Eu gostava de ver o Rogério porque você esperava o cara ir pra cobrança da falta. Isso é uma coisa que eu sinto falta no futebol brasileiro. Tem pouco hoje, né? Ou não tem, na verdade. Não tem ninguém que... Não tem ninguém. Que é o cobrador de falta, né? Não. Messi, Neymar, dos que eu gostei de ver jogar, é meio clichê. E tem um que vão me xingar também. Quem que é? Vão me xingar. Ele jogou muita bola, mas talvez ele entre até um pouco nesse hall do... Vamos xingar os torcedores adversários, né? Mas ele entra muito nesse hall do Rogério Ceni. Da bola parada. Chicão. Por quê? E tem uma história Chicão. legal também. O Chicão é um cara muito gente boa, mas pra além disso, quando eu jogava bola, tentei jogar bola, né? Na escolinha, né? Eu tava começando a treinar e tal. E aí o professor me colocou pra ser zagueiro. E eu odiava ser zagueiro. Professor, eu cheguei no dia e falei assim, professor, eu tô indo embora, não quero mais brincar disso aqui. Tchau. Por quê, Pedro? Cara, eu quero ficar na frente, sou atacante. Preciso jogar na frente, fazer gol, não quero ser zagueiro. Aí ele virou e falou assim, pra que time seu pai torce? Corintiano. Falei, por quê? Ele falou assim, quem que é o artilheiro do Corinthians? Falei, o Chicão. O Chicão joga em que posição? Zagueiro. Então pronto, você não tem desculpa, vai pra zaga. Aí ele me botou na zaga. E isso fez com que eu começasse a olhar o Chicão em campo jogar. E ele era absurdo. Foi um puta zagueiro, tecnicamente falando, e também com a coisa da bola parada. É muito difícil você ter um zagueiro com essa qualidade na bola. Hoje não tem um zagueiro que faça isso no futebol brasileiro. Ponto. Não tem nem atacante, quanto menos um zagueiro que tem essa qualidade. O futebol brasileiro caiu, o futebol mundial, acho que caiu muito no sentido de bola parada, por isso foi um cara que eu gostei muito de ver jogar. A gente deixou de praticar mesmo, assim, né? Era um negócio que o pessoal parava, dedicava um tempão. Boa lista. Top 5 treinadores que você mais gosta, pode ser atual ou que você já viu. Cara, eu vou falar o atual. Isso aqui eu acabei nem fazendo a lista, vai dar minha cabeça. Vai lá. Mas vamos lá. Dos que eu já vi, eu achava o futebol que os times do Luxemburgo faziam muito malucos, assim. Eu não peguei o auge dele, foi até pra seleção depois. Mas depois você vê vídeo e tal, eu acho, cara, o Luxemburgo pra mim estaria nesse top 5. Felipão também foi um cara da hora de assistir, assim. Tite, pra mim, um monstro. Também acho. Muito subestimado, né, hoje em dia. Eu acho Tite um fenômeno, assim. Em vários sentidos, não só... Depois ele foi ficando um pouco chato, né? Mas, assim, no sentido de tato, de profissional, lidar com o ser humano. Cara, eu gosto do Renato Gaúcho. Que é um personagem foda do futebol brasileiro. Eu acho um personagem muito maluco, assim, e acho que o futebol brasileiro precisa de mais personagens. Esses dias eu tava vendo... Cara, não me lembro qual... foi o lance
Eu acho que foi o lance da pedalada do Robinho em cima do Rogério. Eu acho que foi. Não tenho certeza. Posso estar falando besteira. E o Leão tava no banco de reservas do Santos. E o Leão comemora de uma forma que eu falei, cara, não tem técnico que faz mais isso. O Leão, ele dá uma... ele pula, começa a fazer tipo uma dancinha. O drible. Não no... Como técnico, né? Ele tava... Não, digo, mas pelo drible. Com o drible, com o gol e tal. E ele comemorou. Eu falei, cara, faz sempre que a gente não vê um treinador saindo da linha assim. E o Renato Gaúcho é um cara que sai da linha. Eu gosto dessa história, dessa ideia. E aí, nessa pegada também o Abel Ferreira, que é um cara que sai da linha em alguns momentos. Eu odeio algumas das declarações dele, acho algumas declarações dele ridículas, pra não falar outras coisas. Mas ele é um personagem que eu admiro no futebol também. Perfeito. Excelente lista também. É uma lista meio exótica, né? Que sai talvez um pouco do comum, mas... Gostei da lista. É isso. Minha opinião. É isso, é pra isso que eu te chamei, pô. Top 5 maiores referências na profissão. Vamos lá, essa é boa. Cara, eu tenho umas referências meio malucas, assim, até de fora do jornalismo esportivo. Eu acho uma profissional espetacular. Eu não tô falando meio fora da ordem, talvez ela não seja a primeira. Não precisa ser na ordem. Mas, cara, eu acho muito maluco a forma como a Andréa Sadi trabalha, de apuração. E eu trago isso um pouco pro jornalismo esportivo. Tem que trazer um pouco dessa coisa que ela faz. Eu acho isso muito foda. Paloma Totti também, que trouxe aqui, ela é fudida do jeito, sabe, descontraído, jeito de se expressar, eu acho muito foda. Aí na narração, eu gosto muito do Everaldo Marques, do estilo do Everaldo, mais jovem, tal. E eu vou ficar com o repórter, o Pretzel, Alexandre Pretzel. Cara, o Pretzel me ensinou muita coisa e me ensina até hoje, quando eu trabalhei com ele na Bandeirantes. E talvez na narração aí, talvez seja o número 1, o José Silvério, cara. E fiz uma mescla de apresentação, apuração, reportagem. Eu acho que o José Silvério marcou muito a minha vida, a minha infância, a minha lembrança de rádio, escutando com meu pai. Então, José Silvério. Você chegou a trabalhar com ele ou conheceu? Não, eu não conheci. Na verdade, eu trabalhei na Bandeirantes numa época, eu era estagiário, em que ele ainda estava lá. E eu o via passando pelos corredores e não tinha coragem de falar isso. Isso é uma coisa meio maluca. O Boechat poderia estar também nessa lista de referências, porque o Boechat também é um cara que eu me espelho. E o Boechat foi um cara que eu tive uma oportunidade de falar com ele, tirar uma foto. Eu era estagiário, editava matérias dele, as coisas dele. E no dia que eu pedi para tirar, eu pensei em tirar uma foto com ele, uma semana depois ele morreu. Caraca. E eu não tive coragem de tirar foto. Depois disso eu comecei falei, cara, todo cara que eu admiro muito, eu vou tirar uma foto. Mas o José Silvério eu não cheguei a ver depois, foi um cara que eu vi no corredor baixinho, franzino e tal. Não tirei foto com ele também. Mas são caras que eu admiro muito. Caraca, mano. Eu não sabia que você era tímido, assim, com essas coisas. Com essas coisas eu sou tímido. Eu tenho um pouco de vergonha, cara. Tenho um pouco meio de medo, sei lá. Eu tô melhorando isso. Eu tinha muito medo de julgamento, cara. Ah, é? Eu tive que aprender muito a melhorar isso. Em que sentido, assim? Cara, por exemplo, quando eu comecei a narrar na rádio do Neto, você começa a entender que a narração, pra muitos, é muito subjetiva. Eu posso gostar muito de um narrador. Por exemplo, eu posso falar que eu gosto do Vogan aqui. E alguém fala, não gosto. Mas eu acho o Vogan um monstro. Posso falar que não gosto do, sei lá, outro narrador. Então é muito subjetiva. Quando você recebe feedbacks negativos, isso te abala. Me abalava. Né? Hoje estou melhorando. Eu tratei isso, faço terapia. Então, eu tinha muito medo da rejeição no passado. E eu melhorei isso. Estou melhorando, ainda não estou 100%. Então, claro. É processo, né? Mas aí isso se estendia pra você falar com outras pessoas, assim, quando ia... Sim, porque eu ficava pensando, será que eu não quero atrapalhar? A pessoa que ela vai pensar, tanta gente já deve falar com ela no dia, eu sou mais um enchendo o saco. Então eu tenho um pouco disso aí, mas tô perdendo. Hoje em dia é você que tira foto com... Não. As pessoas pedem pra tirar foto com você. Não. E você é gente boa com a galera, que eu já vi. Não sou. Até posta foto dos outros. Ninguém pede. No Instagram do cara que pediu pra tirar. Top 5 maiores conquistas ou realizações como jornalista. Vamos lá.
fora de ordem também. Eu esqueci de colocar na ordem. Não precisa ser na ordem. Tá. Pode ser. Cara, de fazer o programa dos Donos da Bola. Cobri pela Record a final da Libertadores ano passado. Foi muito legal. Cobri a seleção brasileira fora também. Teve um passo que foi importantíssimo que eu vou colocar nisso como realização, narrar o Barcelona na ESPN. Eu coloco. Animal. E tem um que foi meio maluco, assim, mas foi quando me deu um start que eu falei, cara, acho que é isso, cara, acho que tá rolando. Eu fui fazer uma final da Libertadores Fluminense e Boca no Rio, pela Bandeirantes. E era pra eu ficar um dia lá. E acabei ficando uma semana e meia, porque a gente juntou vários jogos. E foi muito da hora, porque eu sempre sonhei em viajar a trabalho. Então acho que eu colocaria isso também. Excelente. Que me deu um gás. Baita lista. Saindo um pouco do futebol e da profissão, top 5 filmes. Eu sou meio ruim de lembrar nome, tá? Eu assisto um filme hoje, amanhã eu não lembro mais. Mas o filme que mais marcou a minha vida se chama Na Natureza Selvagem. É mesmo? É. Já assistiu? Irmão, esse pra mim é um vídeo... Eu tenho momentos com esse filme, assim. Tem hora que eu acho incrível, tem hora que eu acho chato, depende. Cara, ele marcou muito minha vida. Assim, no sentido até que eu falei pra você da vontade que eu tenho de morar fora, eu carrego muito por causa desse vídeo. Mas não precisa ir até... Não quero me enfiar dentro de uma van, um ônibus. Nada, né? Não. Mas é, tipo assim... Ele meio que falou assim, ele meio que falou pra mim, cara, a vida não é só uma coisa, são várias coisas. E você pode aproveitar, você pode viver, você pode fazer suas coisas. Você não precisa se isolar do mundo, né? Mas, foi um filme que deu um start, assim, na minha cabeça. Eu chorei, me emocionei muito nesse filme. Legal, mano. Meia-Noite em Paris chama, né, também. Bom filme. Bom, eu gosto de uns filmes, assim, meio bobões, românticos. Muito bom, baita filme. Eu gosto. Cara, aí eu vou ter, assim... Eu gosto de uns filmes de comédia, cara. É mesmo? Tipo... Minha Mãe é uma Peça, tá ligado? Eu gosto desse negócio. Eu colocaria até nessa pegada. O vídeo... aliás, o filme brasileiro também com a Fernanda Montenegro, que agora ganhou... Ainda Estou Aqui. Chegou o Oscar e tal. É um filme que me marcou muito. Acho que eu colocaria, porque eu gostei muito. E o quinto... Falei 4 ou 3? Falou 4. Cara... eu gosto muito do Homem-Aranha, cara. Perfeito, excelente, tudo, cara. Baita filme. O primeiro filme do Homem-Aranha, pra mim, é muito louco, velho. Maravilhoso. Eu não sou muito de filme, assim, tipo... e é principalmente de lembrar. Às vezes eu assisto um filme em casa de bobeira e eu não lembro no dia seguinte. Mesma coisa com... Cara, isso é uma coisa muito louca. Não sei se tem que tratar. Às vezes... Não sei se isso acontece com você. Quando você faz um jogo e a pessoa vira pra você... Que jogo você fez? Eu, às vezes, começo a raciocinar, mano. Eu falo, que jogo que eu fiz? Esquece? Esse fim de semana eu fui fazer... Jogo do Betis contra o Osasuna na ESPN. Aí eu acabei de sair da cabine, alguém me perguntou, que jogo você tava fazendo lá? Eu falei, Betis contra... Não lembro, cara. Aí eu fui, Osasuna. É um negócio muito louco, velho. Você fica o jogo inteiro, 2 horas falando daquilo. Quando você sai... Desliga, né? Então eu tenho isso. E com série também um pouco. Mas eu assisto mais série do que filme. Então vamos pra elas. Bora. Top séries. Cara... Eu vou por uma que eu tô assistindo agora e acho que ainda tem muita coisa pra construir, mas eu tô gostando, então foda-se, vou colocar. A do Césio 137 em Goiânia. Sim. Tô gostando, você assistiu, não? Ainda não. Boa? É boa. Vou assistir. É legal. Não é a melhor série do mundo, mas é uma série que tá me marcando. A série que mais me marcou na minha vida foi Prison Break. Adoro. Eu gosto muito. Tá no meu top 5 também. Foi minha top 1 por muito tempo. Então, pelas inteligências, cara, pra ele... As coisas que ele... Cara, ele... Maravilhoso. Eu acho... Você gosta da última temporada? Não muito. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Eu fiquei meio irritado com ele, já tava meio de saco cheio. E também, quando a série começa a enrolar muito, começa a me dar raiva. E tem muita gente que gostava do final, outra, né? Da 4ª temporada. E veio a 5ª, a galera não gostou. Né? Então. Eu gostei. Eu gosto de final feliz. Eu vou colocar Drive to Survive também. Legal. Eu acho legal, acho uma série diferente, interessante. Bem legal. Eu vou falar uma. Porque eu gosto, às vezes, de assistir umas séries, e tem séries que são importantes na minha vida. Porque é aquilo que eu falei, às vezes você tá tanto trabalho, que se você chegar em casa, você não quer ver nada que faça você pensar. Anota.
Emily in Paris. Sem brincadeira. Não esperava Não tá, não tá na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Talvez esteja na quinta. Mas é uma série que me fez esquecer do mundo no momento que eu precisava. Eu tava em algum momento difícil da minha vida. E eu falei, cara, eu não tenho. Só achar alguma coisa pra distrair, eu esquecer. Aí eu fui. Desligou o cérebro, ficou tudo bem. E eu acho que a última agora eu ia falar alguma série em esporte, mas pra sair também do esporte que a gente fala. Um clichê, mas eu gosto, mas se você acha clichê. Breaking Bad pra mim também foi uma série. Boa série, boa série. Não tá no meu top 5, mas boa série. Devo ter esquecido um monte de série aí, mas. Não, É o que eu falei, eu sou ruim de memória. Mas boa série, boa série. É isso. Top comidas. Putz, esse é bom. Cara, vamos lá. Vou começar pelo top 5. Pela quinta posição. Quinta posição, bife à milanesa. Excelente. Eu gosto. Minha mãe faz um bife à milanesa. Putz, é espetáculo. Eu já comi bife à milanesa em outros lugares, nenhum é igual ao que a minha mãe faz. Quarta posição, estrogonofe. De carne. Nós os dois. Bom, né? Qualquer um tá ótimo. Tem que ser de carne. E aí você joga batata palha por cima. Cara, eu gosto de coisas simples assim. Eu gosto muito de arroz, feijão, purê e carne moída. E eu jogo uma farofa por cima. De tudo ali. Bem classudo, irmão. Vou jogando aqui e tal. Puta, eu acho isso muito bom. Top. Foram 3. Agora o top 2. Esse eu sei de cabeça. Lasanha. Pra mim, lasanha é loucura, velho. Lasanha que minha mãe faz também. Porra, é top. E aí eu vou ficar na dúvida. Na primeira posição, mas eu vou colocar 2. Primeiro, eu gosto muito de pizza. Excelente. Mas eu gosto muito de macarrão ao carbonara. Bom também. Entendeu? Bom também. Nada muito sofisticado, eu não manjo muito essas coisas diferentes, mas... Baita lista. Eu gostei muito da lista. Pode me chamar pra comer qualquer um desses que eu vou... Bora. Vamos lá. Top 5 artistas ou bandas. Vamos lá. Cara, meu top 1. Banda, Charlie Brown Jr. Foi a banda que eu fiz meu TCC sobre ela. Eu tenho uma teoria sobre ela. O chato do violão vai acabar com ela, igual acabou com a Legião Urbana. Vai acontecer esse momento, tá bem próximo. Marcão, né? Sabe o cara que pega o violão lá no rolê? Ah, tá, entendi. Achava que você tava falando do chato que tocava o violão na banda. Não, o cara chato que pega o violão no rolê e começa a cantar, entendi. Ele vai estragar, velho. Não, o cara da banda, os caras não tem nada contra, tadinho. Marcão, tamo junto. Grande abraço pra ele. Quiser vir aqui também. Não me bloqueia, que nem o Badawi, não faz isso não. Cara, eu gosto muito da Charlie Brown, marcou muito a minha vida. Na segunda posição, vou falar um cantor, Gilberto Gil, cara. Eu gosto muito de Gilberto Gil. Fracasso. Porque marcou muito também. Meu pai ouvia muito Gilberto Gil, minha mãe ouve muito. Eu fui em uns 2, 3 shows já dele. Que legal. Minha mãe, na maioria das vezes, vai junto também. Então marca muito a minha vida. Vou por uns... Eu sou muito eclético, então vou por uns... Sei lá, uns... Na terceira posição. Pink Floyd. Também por causa do meu pai eu gosto. Caraca. Acho uma banda muito louca. Aí depois eu vou pra putaria. Uhum. Cara, tem um maluco que eu gosto cantando funk. Quem que é? MC Kevin Chris. Bom. Eu ouço muitas músicas dele. Ele tem a pegada, irmão. Bem, cara. Eu sou falando pra você, eu sou eclético. Ele tem a pegada. Pô, já passou por todas as áreas agora. Tive que passar. E na quinta posição... eu não tava falando de samba, cara. Então. Cara, acho que é Arlindo Cruz, mano. Adoro Arlindo Cruz também. O Arlindo, acho que o Jorge Aragão. Vai ter o show dele agora com o Zeca Pagodinho. Isso, é o Zeca e mais alguém. E a Alcione. É a Alcione. Estarei lá. Você vai? Comprou? Estarei lá. Comprei Em maio, não? Junho. Eu não comprei, cara. Acho que é depois da Copa ainda. Coisa boa. Acabou a Copa, ainda vai lá. Tem um showzinho. Então é em julho. Julho. Ou é no meio da Copa. Agora ferrou, hein? No meio da Copa. Se for no meio da Copa, estarei lá de qualquer jeito. Vou ser muito feliz. Boa. Bom, a próxima... Peraí que eu perdi aqui. Top 5 viagens que você já fez. A viagem mais legal que eu já fiz foi a primeira que eu fui. Talvez esteja... A mais legal acho que foi quando eu fui pra Londres. Foi a primeira vez que fui pra Europa. Legal. Eu fiquei 15 dias lá e me apaixonei pra Londres. Aí visitei Holanda, fiz umas viagens legais pra mim. Londres nunca fui, tenho muita vontade. Pô, é muito legal. Todo mundo fala que é animal, né? É que eu não gosto de frio, mas assim, no momento que Londres tá quente, é muito gostoso. É muito gostoso.
Depois, pra Argentina, que foi minha primeira viagem pra fora em 2022. Eu fui com meu amigo Alan. Tá aqui na live, inclusive. Tá aí também? Tá aqui na live. Gente boa. Aliás, faz um tempo que eu não vejo o Alan. Ele foge de mim. É mesmo? Terceira viagem que mais me marcou. Foi quando eu colocaria a segunda na primeira, mas enfim, já. Ah, não precisa ser na ordem, tá? Eu fui viajar com a minha mãe pra Europa. Caraca, que da Minha mãe hora, nunca mano. tinha viajado pra fora. A gente juntou uma graninha lá. Porra, baita A viagem. gente foi pra Roma, que ela gostava muito, queria muito sonhar. Muito viajar. A gente foi pra Paris, minha mãe chorou quando chegou em Paris. Viu a Torre Eiffel. Isso foi uma das cenas mais marcantes da minha vida. Que legal, mano. Então essa tá ali na primeira posição junto. Falei 3. Quarta. Quando eu fui pra Argentina também com a Rádio Bandeirantes, foi muito legal. E a quinta, quando eu fui pra Maceió, quando eu era moleque com os meus pais, essa viagem marcou muito minha vida. Então, Maceió. Excelente. Caraca, só viagem fera, velho. Porra, Bom demais. eu gosto de viagem. Então, top 5 viagens que Eu você sou quer top fazer. 5 de viagem. Eu fiz? É. Caraca, vou pensar, mano. Pô, assim do nada é difícil. Mano. Puta, não sei, calma aí. Vou pensar e já falar. Mas, ó, Madrid com certeza, Berlim com certeza, Nova York com certeza. Tá. Essas são as 3 favoritas. As outras 2 eu tenho que pensar, depois eu te respondo. Tá. Mas agora as viagens que você quer fazer. Putz, cara. Eu queria fazer uma viagem mais longa, assim, pra Londres, ficar mais tempo em Londres. Fiquei 15 dias, eu acho, a última vez lá. Eu queria fazer uma viagem mais longa. Eu queria conhecer Nova York. Eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez também recentemente, eu não conhecia. Eu gostei, mas prefiro a Europa, assim, acho que eu gostei. Bem mais legal. É outra pegada. Aqui Nova York é foda. Então, imagino. Eu gostaria de ir pro Japão. Acho o Japão uma experiência... É o mais citado aqui. É. E ninguém foi, todo mundo tem vontade. Assim, o negócio. Desperta uma curiosidade, né? E quem vai adora, né? Falei, Absurdo. 3 já? Cara, tem um lugar do Brasil que eu não fui ainda, que é o Amazonas. Eu tenho curiosidade também, fazer uma excursão lá sabe, pela floresta mesmo. Eu tenho vontade, eu briso nisso aí. E acho que a última... Eu viajei em lugares que eu já gostaria muito, mas... Acho que eu falaria... Portugal, nunca fui pra Portugal. Irmão, também nunca fui. Também nunca fui, tenho vontade. Tenho curiosidade. Tá fechando a minha que você perguntou? Tem uma que o pessoal vai ficar bravo comigo, mas foda-se. Quando eu fui pra Córdoba ver a final da Sul-Americana em São Paulo, sim. eu paguei. Mano, foi Um torcedor. acho que foi a única viagem para fora que eu. Você não tava no São Paulo ainda? Não, eu fui contratado lá. Ah, é? Conversei com os caras lá pra ser contratado. Puta, que da hora. Muito louco, mano. E assim, eu tava muito afim de ir, eu sabia que eu ia sair da ESPN, mas eu não sabia o que vinha depois. E aí, tipo, eu sabia que ia entrar uma grana da saída, né? Quando você sai, quando acaba o contrato, entra uma grana. E eu falei, foda-se, vou gastar metade do dinheiro. Eu gastei pra ir pra lá. Perdeu, né? Mas... Foda-se, mano, valeu cada segundo. Você ganhou, no fim, São Paulo perdeu, mas você ganhou. Porque... fui contratado pelo São Paulo. São Paulo mudou sua vida, né? Porra, com certeza. E a outra, nem sei se meu pai sabe disso, ele tá assistindo. Beijo, pai. Eu ia com meu pai, né, com a minha mãe, depois eu separava, continuei com meu pai, pra Bahia todo ano. A gente ia pra Santo André, lá onde ficou a seleção da Alemanha, e a gente ia sempre de carro, eles dirigindo e tal, né, eu era pequeno. E aí, mais tarde, assim, mais velho, eu fui dirigindo. Fiz o caminho. Que da hora. Fui com ele e tal. Ele foi num carro, eu fui no outro. E aí, eu fui dirigindo, mano, foi uma realização. Puta, eu fui... Cara, tô realizando o negócio, sabe? Você passa por toda a costa ali e tal? Vai pelo Rio, aí Espírito Santo e sobe. Puta, que legal. Até sul da Bahia ali. Viajar de carro é gostoso. Animal, eu adoro, mano. Eu sou viciado em viajar de carro. Mas é muito gostoso, né? É o melhor tipo de viagem. Né? Eu adoro viajar de carro. Ainda mais com um pai, assim, cara, é marcante, né? Coisa linda. Que da hora. Vamos pras polêmicas, tá bom de história boa? Vem pro corte, né? Os 5 maiores clubes europeus. 5 maiores clubes europeus. Real Madrid, Barcelona. Real Madrid, Barcelona. Eu acho que o Manchester City já entrou nisso aí. É mesmo? Eu acho que já.
É meio maluco pensar nisso, né? Mas eu acho que o Manchester City entrou nessa pegada. Não tô falando que tá no top 3, mas eu acho que entrou. Milan. Acho o Milan muito grande. E o Bayern. Faltou mais alguém? 5, né? É 5. É isso. O pessoal vai te xingar por causa do City, mas tudo bem. Tudo bem. Faz parte, é a Faz vida. parte. E vão te xingar mesmo é esse agora. Nossa. Os 6 maiores clubes brasileiros. Ó, esse aí é o seguinte. Cada um tem um critério. O meu critério que eu adoto para julgar isso é o critério de impacto desse clube no futebol brasileiro, somado ao impacto da sua torcida e da repercussão que ele gera. Perfeito. Eu acho que isso dita muito a grandeza de um clube. Inclusive, não precisa ser na ordem, tá? Antes que vocês compliquem. Não precisa ser na ordem? Não precisa ser na ordem. Então vamos ser em ordem. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, eu queria muito colocar o Santos, mas acho que o Santos perdeu muito a expressividade nos últimos anos, apesar do seu passado não se apagar, e com relação ao que eu tô falando de impacto, de repercussão, o Santos não entra hoje. Porque entra muito mais hoje por causa do Neymar do que pelo Santos em si. Eu falei Flamengo. Cara, Vasco. Vasco falta mais um. Não, falei já. Não, você falou Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Ah, são 6? Sim, são 6. É uma cancha. Ia me quebrar. Mas, então tá, Vasco. Aí cabe o Santos. Cara, é que o Santos... Eu tô tentando ajudar o Santos, mas o Santos não tá se ajudando, velho. Eu já falei isso com o professor. Cara, tem Grêmio, tem Inter, Cruzeiro, Galo, tem Botafogo, Vasco. Eu vou colocar Eu vou colocar o Internacional. Tirou o Santos. Tirei o Santos, porque eu acho que o Inter, a torcida do Inter também é muito maluca em relação à repercussão, à grandeza. É uma torcida fera, cara. E eu gosto da história do Inter. Então, se o meu critério é repercussão, se o meu critério é impacto, hoje, eu acho que o Inter impacta hoje em repercussão mais do que o Santos. Ah, Pedro, mas pô, a gente tava falando do Santos a semana inteira. Calma, tô falando do Santos por causa do Neymar. Não por causa do Santos ter conquistado. O Inter também, recentemente, não conquistou tantas... Há um tempo sem conquistar tanta coisa. Mas vai falar do Inter, qualquer coisa, cara. A repercussão da torcida do Inter é absurda, velho. É absurdo. Os caras têm um engajamento. E isso pra mim mede grandeza, cara. Com certeza. Eu acho que isso pra mim mede grandeza. Porque senão... Porra, se a gente fosse falar só de título, de história, porra, a gente ia pegar tanto time, tanto clube que no passado conquistou muita coisa e eu ia colocar a Portuguesa no top 15. Bem, a Portuguesa, né? Eu ia pôr o Guarani no top 20. Não acho que conquistas, né, falem mais do que repercussão, falem mais do que impacto da torcida, falem mais do que... Esse é o meu critério. Cada um tem o seu. Tem gente que vai falar, pô, pra mim é título. Se fosse por título, eu colocaria, pô, Palmeiras, Flamengo, né? Teria um monte de coisa, mas o meu critério é esse. Gostou desse corte, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal e assista ao episódio completo que tá aparecendo aqui na sua tela. Espero o seu comentário por lá pra saber o que você achou desse papo completo.